Se você continua acordando entre 3 horas e 5 horas, não é coincidência. Deus pode estar tentando chamar sua atenção. Há um momento no silêncio da noite em que o mundo fica quieto e sua alma começa a se agitar. Um momento em que você acorda, não por acidente, mas por marcação divina. Alguns chamam isso de coincidência, mas no fundo, você sabe que é algo mais. É um sussurro no escuro, um chamado do além, um empurrãozinho daquele que mantém as estrelas no lugar. Você abre os olhos entre 3 horas e 5 horas e por um momento se pergunta por quê. É inquietação? É preocupação? Ou é algo maior? Meu amigo, e se eu lhe dissesse que este não é um despertar aleatório, mas um convite sagrado? E se nessas horas tranquilas você estiver sendo chamado, não à ansiedade, não ao medo, mas ao propósito? Porque na quietude o céu fala. E se você ouvir verdadeiramente, encontrará direção, clareza e força para a jornada que tem pela frente. Mas você deve saber o que fazer nesta hora sagrada. Você deve estar pronto para receber o que está sendo dado a você. Se você acredita que tudo acontece por um motivo, digite sim nos comentários e fique ligado. Pode ser exatamente isso que você precisa ouvir. 1. Ore com expectativa. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas, algo profundamente dentro de você se agita. Não é apenas um corpo inquieto ou uma mente hiperativa. Não é mera coincidência ou uma perturbação nos padrões de sono. Não, meu amigo, isso é algo mais. Esta é a hora da visitação divina. Este é o momento em que o céu chama o seu nome no silêncio da noite, quando o mundo está dormindo, quando o barulho do dia se transforma em silêncio. Há um sussurro, um empurrãozinho sagrado no fundo do seu espírito. Você acorda e por um momento se pergunta por quê. Seu corpo está cansado, sua cama está quente e a ideia de fechar os olhos novamente parece tentadora. Mas algo dentro de você se recusa a se acalmar. Algo dentro de você sabe que esta não é apenas mais uma noite sem dormir. Este é um momento reservado para você. Este é um convite para comungar com aquele que tem o seu destino em suas mãos. E nesse momento, há uma coisa que você deve fazer acima de tudo: orar. Mas não qualquer oração. Não as palavras fracas, vazias e indiferentes que muitas vezes murmuramos por rotina. Não, este é o momento de orar com expectativa. Este é o momento de chegar diante de Deus com o coração cheio de fé, sabendo que Ele não está apenas ouvindo, Ele está respondendo. Ao orar nesta hora, entenda que você está entrando em uma conversa divina. Você não está falando para o alto. Você não está recitando palavras no vazio. Você está na presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você está engajado em uma troca sagrada, onde fardos são retirados, correntes são quebradas e destinos são moldados. Faça uma pausa por um segundo. Se você já passou por isso, comente 3 da manhã abaixo e certifique-se de se inscrever para obter mais conteúdo revelador. Esta é a hora em que as batalhas espirituais são travadas e vencidas. Esta é a hora em que os avanços são divulgados. Esta é a hora em que as respostas que parecem atrasadas chegam de repente. Porque esta não é uma hora qualquer do dia. Esta é a hora em que o sobrenatural invade o natural, quando o invisível se torna visto, quando Deus se move de maneiras que vão além da compreensão humana. Pense bem, por que tantas pessoas relatam acordar exatamente nesse horário, noite após noite? Por que é que a história fala de grandes homens e mulheres que encontraram Deus nas horas escuras antes do amanhecer? É porque este é o momento em que as distrações da vida são eliminadas, quando o coração está mais aberto, quando a alma está mais sensível. Este é o momento em que as orações não são prejudicadas pela dúvida,
pelas ocupações ou pelos cuidados do mundo. Este é o momento em que o céu está esperando que você fale. Mas aqui está a chave. Você deve orar com expectativa. Você deve orar como se acreditasse que algo está acontecendo, porque está. Há poder em uma oração cheia de fé. Há poder numa oração que se recusa a aceitar a derrota. Há poder numa oração que não é apenas proferida, mas crida. Quando você acordar a esta hora, não sussurre apenas palavras vazias. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Ore como se sua descoberta estivesse a caminho, porque está. Ore como se as correntes estivessem se quebrando, as portas estivessem se abrindo e os milagres estivessem acontecendo, porque eles estão. Muitas vezes, fazemos pequenas orações. Fazemos orações seguras. Fazemos orações que são confortáveis, que exigem pouca fé, que exigem pouco risco. Mas este não é o momento para pequenas orações. Este é o momento para orações ousadas. Este é o momento de orar como quem sabe que Deus é capaz de fazer muito, abundantemente, acima de tudo que podemos pedir ou imaginar. Este é o momento de orar como se a resposta já estivesse a caminho. Ao acordar a esta hora, ore pelas coisas que parecem impossíveis. Ore pelos sonhos que parecem grandes demais. Ore pelos milagres que você estava esperando. Ore pelos avanços que parecem atrasados. Ore com a expectativa de que Deus não apenas é capaz, mas também deseja. E então, não apenas ore e vá embora. Ouvir. Fique quieto. Nestes momentos de silêncio, Deus fala. Nestes momentos, Ele sussurra a direção. Ele revela respostas. Ele dá clareza. Mas você deve estar pronto para receber. Você deve estar pronto para ouvir. Muitas pessoas oram, mas não ouvem. Eles clamam a Deus, mas nunca param para ouvir o que Ele tem a dizer em troca. Mas quando você acordar a esta hora, depois de abrir seu coração, reserve um momento para ficar quieto. Reserve um momento para deixar sua presença tomar conta de você. Reserve um momento para deixar sua voz guiá-lo. Porque a resposta que você estava esperando pode não vir de uma forma barulhenta e dramática. Pode não vir na forma de trovão ou fogo. Pode vir como um sussurro silencioso nas profundezas do seu espírito. Pode vir como uma paz repentina que se instala em seu coração. Pode surgir como um pensamento claro que parece surgir do nada. Mas você saberá que é Ele. É por isso que você não pode ignorar este momento. É por isso que, ao acordar a esta hora, você não deve simplesmente rolar e voltar a dormir. Porque e se este for o momento em que sua descoberta deveria acontecer? E se este for um momento que muda tudo? Pense nisso. Muitas pessoas estão procurando respostas. Muitas pessoas estão desesperadas por direção, por orientação, por esperança. E aqui estão vocês, acordados nas horas mais sagradas da noite, tendo a oportunidade de entrar na presença de Deus e receber o que tantos anseiam. Então, meu amigo, quando você acordar a esta hora, não perca o momento. Não leve isso de ânimo leve. Não descarte isso como mera coincidência. Não é coincidência. Está chamando. É um propósito. É divino. Ore como se sua vida dependesse disso. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ore com o tipo de expectativa que move montanhas, que quebra correntes, que muda atmosferas. Porque quando você ora com expectativa, quando você ora com fé inabalável, o céu responde. Portas abertas. Milagres acontecem e tudo muda. 2. Alinhe seus pensamentos com o propósito. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, não é apenas o seu corpo que se agita, é a sua alma. É como se algo profundamente dentro de você estivesse sendo despertado. Algo além do comum, algo além da rotina da vida. Naquele momento, antes do sol nascer, antes de começar o barulho do mundo, há um raro silêncio, uma rara quietude. E nessa quietude, você tem uma escolha.
A escolha de descartar o momento como mais uma noite agitada ou aceitá-lo como uma oportunidade. Uma oportunidade de alinhar seus pensamentos com um propósito. Porque quer você perceba ou não, os pensamentos que preenchem sua mente nessas primeiras horas são poderosos. Este é o momento em que sua mente está mais aberta, mais crua, mais desprotegida. É o momento em que o seu subconsciente sobe à superfície, quando as suas partes mais profundas começam a falar. E o que você se permite pensar nesses momentos moldará tudo o que se segue. Muitas pessoas acordam no meio da noite consumidas pela preocupação. Suas mentes imediatamente se voltam para o medo, para a ansiedade, para os arrependimentos do passado e para as incertezas do futuro. Eles repetem conversas que gostariam que tivessem acontecido de forma diferente. Eles insistem nos fracassos, nos erros, em tudo que deu errado. E antes mesmo de perceberem, as suas mentes tornam-se um campo de batalha. O lugar onde a dúvida e o medo travam uma guerra contra a esperança e a fé. Mas e se você assumisse o controle? E se, em vez de deixar sua mente ser governada pela negatividade, você usasse esse tempo para se realinhar com seu verdadeiro propósito? E se você escolhesse direcionar seus pensamentos para a vida que deveria viver? Porque a verdade é que você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para ficar preso ao arrependimento, à vergonha, ao peso do passado. Você foi criado para algo maior. Você foi criado com um propósito, com um destino, com um chamado maior do que qualquer coisa que você já imaginou. E nestas horas tranquilas, quando as distrações são eliminadas, você tem a rara oportunidade de se reconectar com esse propósito, de se lembrar de quem você realmente é, de silenciar as vozes da dúvida e, em vez disso, ouvir a voz da verdade. Porque os pensamentos que você pensa nesta hora determinarão o caminho que você seguirá quando o sol nascer. Se você encher sua mente de medo, você enfrentará o dia com hesitação, com incerteza, com um coração oprimido por coisas que não lhe servem. Mas se escolher encher a sua mente de fé, de esperança, de propósito, então acordará pronto. Pronto para dar um passo em frente, pronto para agir, pronto para caminhar com ousadia na direção do seu destino. E assim, nesta hora sagrada, você deve ser intencional. Você deve assumir o controle de seus pensamentos antes que eles controlem você. Este não é o momento de pensar no que deu errado. Este não é o momento de permitir que as falhas do passado definam você. Este é o momento de se lembrar do que é possível. Este é o momento de dar vida aos seus sonhos, de declarar que o seu futuro é maior que o seu passado, de se alinhar com a visão de quem você deveria ser. Pense bem, quantas vezes você se sentiu perdido, inseguro sobre o próximo passo? Quantas vezes você já se perguntou se está no caminho certo, se está fazendo as escolhas certas, se está realmente vivendo a vida que deveria viver? Nessas primeiras horas, você tem a chance de encontrar essa clareza. Você tem a chance de ouvir a voz interior que vem tentando guiá-lo o tempo todo. Porque no fundo, você já sabe. No fundo, você já tem as respostas que procura. Mas muitas vezes, o barulho da vida os abafa. As demandas do dia distraem você. As opiniões dos outros obscurecem sua visão. Mas neste momento, antes que o mundo acorde, você terá a oportunidade de ouvir com clareza. Você tem a chance de se realinhar. E começa com uma decisão de ser intencional em relação aos seus pensamentos, uma decisão de parar de deixar o medo ditar a sua vida, uma decisão de parar de repetir o passado e começar a imaginar o futuro, uma decisão de abandonar o que o está prendendo e abraçar a grandeza que está esperando por você. Porque não se engane, a grandeza está dentro de você. Você foi criado por uma razão.
Você não está aqui por acaso. Seus sonhos, suas paixões, seus dons, eles foram colocados dentro de você com um propósito. E quando você acorda a esta hora, é um lembrete de que você foi feito para mais. Um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito. Um lembrete de que seus melhores dias não ficaram para trás, mas sim à sua frente. E por isso, quando você acordar entre 3 e 5 horas, não perca o momento. Não deixe sua mente vagar sem rumo. Não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, assuma o controle. Direcione seus pensamentos com intenção. Concentre-se no que realmente importa. Lembre-se do seu propósito. Fale à vida sobre seus sonhos. Declare que você é capaz, que é forte, que está avançando. Porque a maneira como você pensa nesses momentos moldará a maneira como você vive. E se você escolher alinhar seus pensamentos com um propósito, se você escolher acreditar que foi criado para algo maior, então, quando o sol nascer, você estará pronto. Pronto para entrar no dia com confiança. Pronto para agir, pronto para caminhar com ousadia na direção da vida que você deveria viver. Este não é apenas mais um alerta. Este é um despertar. Um lembrete de que você ainda não terminou, que ainda há mais pela frente, que o seu propósito está esperando por você. E quando você escolhe alinhar seus pensamentos com essa verdade, não há nada que possa impedi-lo. Assista até o final. Há algo nesta mensagem que pode mudar para sempre a maneira como você vê esses chamados para acordar cedo. 3. Dê um passo de fé. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, não é apenas uma coincidência. Não é apenas uma agitação aleatória no meio da noite. É um chamado, um sussurro divino que o incentiva a se mover, a agir, a entrar em algo maior. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ignora isso. A maioria das pessoas rola, fecha os olhos e volta a dormir, sem perceber que está dormindo durante o momento da descoberta. Porque embora a oração seja poderosa e seja essencial, alinhar seus pensamentos com o propósito, chega um ponto em que você deve fazer mais do que pensar, mais do que acreditar. Você deve agir. Você deve dar um passo de fé. A fé não é apenas uma ideia. A fé não é apenas um sentimento. Fé é ação, é movimento. É dar um passo à frente, mesmo quando você não tem todas as respostas. Mesmo quando o caminho a seguir não é claro. E se você acordou a esta hora, há um motivo. Há algo que está sendo colocado em seu coração. Algo que está agitando sua alma. Algo que você sabe que está destinado a fazer. Talvez seja um sonho que você está adiando. Talvez seja uma decisão que você teve medo de tomar. Talvez seja um chamado que você tem ignorado. Mas no fundo, você sente isso. Você sabe que é hora. No entanto, muitos hesitam. Muitas pessoas ficam presas no mesmo ciclo, esperando o momento perfeito, esperando um sinal, esperando que tudo dê certo antes de agirem. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chegará. Sempre haverá um motivo para esperar. Sempre um motivo para atrasar. Sempre um motivo para adiar para mais tarde. Mas e se o depois nunca chegar? E se a oportunidade que você tem agora for a porta pela qual você tem orado? E se aquilo que você está pedindo já estiver na sua frente, esperando que você dê o primeiro passo? É por isso que acordar a esta hora é tão significativo. É um lembrete de que o tempo está passando, que a vida está acontecendo, que cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais recuperará. E a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Você está deixando o medo te impedir? Você está deixando a dúvida mantê-lo paralisado? Ou você está disposto a dar um passo à frente com fé, mesmo quando não consegue ver o quadro completo? Porque a verdadeira fé não espera pela certeza. A verdadeira fé se move mesmo no desconhecido.
A verdadeira fé surge antes que os detalhes sejam claros, antes que o caminho seja óbvio, antes que o destino seja totalmente revelado. Pense nisso. Todo grande avanço, toda grande conquista, toda grande transformação começa com um único passo. Um passo que pode parecer desconfortável, um passo que pode parecer arriscado, um passo que pode não fazer sentido para as pessoas ao seu redor. Mas sem essa etapa, nada muda. Sem esse passo, os sonhos continuam sendo sonhos. Sem essa etapa, o propósito permanece inalcançado. E é por isso que você deve agir. É por isso que você não pode deixar outra noite passar, outra manhã ir e vir, sem fazer algo para se aproximar de onde você deveria estar. Quando você acorda a esta hora, é um sinal de que algo está mudando. É um convite para agir, para dar esse salto, para dar um passo à frente, mesmo quando não se sente pronto. Porque aqui está a verdade. Você nunca se sentirá totalmente pronto. Você nunca terá todas as respostas, todos os recursos, todas as garantias. Mas você não precisa deles. O que você precisa é de fé. O que você precisa é de coragem. O que você precisa é de disposição para confiar que, se você der o primeiro passo, o caminho se revelará diante de você. Pense em todos os sonhos que foram perdidos porque as pessoas tinham muito medo de agir. Pense em todo o potencial que não foi realizado porque as pessoas esperaram muito, hesitaram demais, dissuadiram-se do que foram chamadas a fazer. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe passar mais uma noite sem dar um passo em direção ao que você sabe em seu coração que é certo. Se você está sentindo vontade de começar algo, comece. Se você tem sentido um chamado para mudar alguma coisa, mude. Se você está lutando para tomar uma decisão, pare de adiar e decida. Porque há algo poderoso no movimento. Há algo sobrenatural em agir. Quando você dá um passo à frente com fé, quando toma a decisão de agir, as portas começam a se abrir. Os recursos aparecem, as oportunidades se alinham. As coisas que pareciam impossíveis, de repente começam a mudar. Mas nada disso acontece se você ficar parado. Nada disso acontece se você esperar que tudo fique perfeito. Fé tem a ver com confiança. Confiar que, se você der o passo, o chão estará sob seus pés. Confiando que, se você caminhar em direção ao seu chamado, o caminho ficará claro. Confiando que o Deus que te acordou a esta hora não o fez por acidente. Ele fez isso porque está te chamando para cima, te chamando para frente, te chamando para algo maior. E tudo o que Ele pede é que você se mova. Talvez você esteja esperando por um sinal. Talvez você esteja esperando pela confirmação. Talvez você esteja esperando que alguém lhe diga que é hora. Meu amigo, este é o seu sinal. Esta é a sua confirmação. Se você acordou nessas primeiras horas, se sente algo se agitando dentro de você, se no fundo você sabe que está destinado a mais, este é o seu momento. Esta é a hora de subir. Este é o momento de agir. Não deixe o medo roubar o seu destino. Não deixe que a dúvida roube de você o que você deveria fazer. Não deixe passar mais uma noite em que você escolha o conforto ao invés do chamado, onde você escolha a hesitação ao invés do movimento, onde você escolha permanecer o mesmo quando sabe que foi feito para crescer. Onde você der o passo, anote a visão, faça a ligação, inicie o projeto, tenha a conversa, tome a decisão, seja o que for, faça. Porque quando você se move, o céu se move. Quando você age com fé, as coisas mudam. Quando você dá um passo à frente, mesmo na incerteza, mesmo no medo, mesmo quando não tem todas as respostas, as coisas começam a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. As portas que você pensava que estavam fechadas começam a se abrir. Os recursos que você pensava que faltavam aparecem de repente.
As respostas que você achava que precisava tornam-se claras, mas isso só acontece se você se mover. Não há nada que o impeça, exceto sua própria hesitação. Não há nada que o impeça, exceto a voz em sua cabeça lhe dizendo para esperar, para ser cauteloso, para jogar pelo seguro. Mas você não foi criado para viver pequeno. Você não foi criado para ficar preso. Você foi criado para mais. E se você está acordando a esta hora, é porque você está sendo mais chamado para isso. É porque você está sendo lembrado de que tem algo para fazer, algo para se tornar, algo para cumprir. E então, dê o passo. Não espere por outro sinal. Não espere por outra confirmação. A hora é agora. O momento está aqui. Dê um passo à frente. Mova-se com ousadia, haja com fé, porque quando você faz isso, tudo muda. Você já acordou entre 3 horas e 5 horas, sem motivo aparente? Talvez isso aconteça ocasionalmente, ou talvez tenha sido um padrão persistente em sua vida. Você acorda, olha o relógio e se pergunta por quê. Algumas pessoas consideram isso uma coincidência, uma mudança no ciclo do sono ou simplesmente estresse. Mas e se este momento de vigília for não aleatório? E se for um chamado de despertar divino, um sinal de Deus, um convite para buscá-lo ou um momento de profunda consciência espiritual? Ao longo da história, as primeiras horas da manhã foram consideradas tempo sagrado e poderoso. Uma época em que o mundo está quieto, as distrações são poucas e o reino espiritual parece mais presente. Muitos grandes homens e mulheres de fé, incluindo o próprio Jesus, passaram as primeiras horas em oração e comunhão com Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35. Se você acordar a esta hora, talvez seja a hora de perguntar: o que Deus está tentando me revelar? Acordando entre 3 horas e 5 horas pode significar coisas diferentes dependendo da sua jornada espiritual. Mas aqui estão alguns dos motivos mais comuns. Primeiro, pode ser um chamado para orar e buscar a Deus. Às vezes, Deus interrompe seu sono porque Ele quer falar com você. Essas primeiras horas da manhã costumam ser o melhor momento para orar, adorar e ouvir sua voz sem distrações. Se você sentir uma agitação em seu espírito, não ignore. Reserve um momento para ore, medite nas Escrituras e busque sua presença. Segundo, pode ser um momento de guerra espiritual. O inimigo opera nas trevas e muitos crentes sofrem ataques na forma de pesadelos, inquietação ou medo no meio da noite. Se você acordar sentindo-se ansioso ou perturbado, é importante rezar por proteção e declare as promessas de Deus sobre sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Terceiro, pode ser um sinal de uma mudança em sua estação espiritual. Acordar neste horário pode significar que Deus está preparando você para um avanço, uma mudança de direção ou uma nova tarefa. Preste atenção ao que Ele está despertando em seu coração durante esse período. Se você estiver acordando entre 3 horas e 5 horas, não perca a oportunidade. Em vez de rolar e forçar-se a voltar a dormir, faça essas 3 coisas para se alinhar com o que Deus pode estar fazendo. 1. Ore com propósito e autoridade. A primeira e mais importante coisa que você pode fazer é rezar. Mesmo que você não saiba exatamente por que acordou, comece agradecendo a Deus pela sua presença e pedindo-lhe que revele o que Ele quer lhe mostrar. Se você sente um fardo por alguém, interceda por eles. Se você sentir peso espiritual, ore por proteção e paz. Se você está se sentindo perdido, peça clareza e direção. Use as Escrituras em suas orações, como Salmo capítulo 90,
E um versículo 2: direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Falando a palavra de Deus em voz alta, muda a atmosfera e fortalece seu espírito. 2. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes, apressamo-nos em orar, sem ter tempo para ouvir. Mas Deus, muitas vezes, fala em aquietude. Se você está acordando a esta hora, pode ser porque Deus está tentando lhe dizer algo. Depois de orar, reserve um momento para fique quieto. Preste atenção a qualquer pensamentos, escrituras ou impressões que venham ao seu coração. Mantenha um diário ao lado da cama e anote tudo o que se destacar. Com o tempo, você pode começar a ver padrões ou direção clara de Deus. 3. Adore e declare as promessas de Deus. A adoração é uma maneira poderosa de mudar seu foco do medo ou da confusão para a presença e fidelidade de Deus. Mesmo que você esteja cansado demais para sair da cama, sussurre uma canção de louvor. Agradeça a Deus por sua bondade e declare suas promessas sobre sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando você acordar neste horário, veja isso como um convite para se aproximar dele. Se acordar a esta hora for acompanhado de sentimentos de medo, peso ou opressão, pode ser um sinal de guerra espiritual. O inimigo quer mantê-lo em um ciclo de inquietação e exaustão espiritual, mas você não precisa aceitá-lo. Aqui estão algumas maneiras de proteger a sua casa e mente de ataques espirituais. Ore pela sua casa, caminhe por cada cômodo e declare paz. Unja suas portas e janelas com óleo em sinal de consagração. Toque música de adoração ou leia as escrituras em voz alta antes de dormir. Arrependa-se de qualquer coisa que possa ter aberto uma porta para a escuridão espiritual, como falta de perdão, medo ou certas influências da mídia. A próxima vez que você acordar entre 3 horas e 5 horas, não ignore. Veja isso como um convite divino. Em vez de ligar o telefone ou tentar voltar a dormir, use esse tempo para se conectar com Deus, buscar sua voz e fortalecer seu espírito. Este pode ser o momento que mudará a sua vida espiritual de uma forma nova, direção poderosa. As primeiras horas da manhã foram utilizadas ao longo da história para oração, adoração e encontros divinos. Talvez Deus esteja chamando você para a intimidade mais profunda, uma nova temporada de fé ou um despertar para o seu propósito. Não perca, vamos agir juntos. Se esta mensagem ressoou em você, clique em curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa e se inscreva para conteúdo mais cheio de fé. Você já acordou entre 3 horas e 5 horas e sentiu algo espiritual acontecendo? Comente abaixo com a palavra despertar, se você está pronto para buscar a Deus naqueles momentos da manhã. Vamos caminhar juntos na fé e abraçar o que Deus está nos revelando.